Olá! Hoje eu queria contar para você como a minha experiência com o mindfulness ou a meditação influenciou na minha produtividade. Eu sou a Fernanda e eu ajudo mulheres a usufruírem melhor das variações de energias e habilidades do ciclo menstrual para criarem a sua própria realidade. Bom, a minha história com a meditação começou em 2015. Nesse ano eu me encantei por um rapaz que era 9 anos mais novo que eu, e eu lembro muito bem de ficar impressionada em como ele falava sobre autoconhecimento. E eu ficava assim, gente, uma criança me falando de autoconhecimento assim com tanta propriedade, qual é o segredo dessa pessoa? E aí eu lembro que ele nunca chegou assim a me dizer, não, medita, vai, faz. Eu lembro que sempre à noite a gente conversava ali um pouquinho pelo WhatsApp e no final ele se despedia e falava assim, bom, boa noite, eu vou meditar. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e comecei a testar, né? A minha primeira experiência com a menstruação... meu Deus. Tá vendo? Isso aqui dá só falar de menstruação aqui. A minha primeira experiência com a meditação foi bem esquisita. Eu lembro que eu entrei no quarto, sentei no chão, assim, e escolhi uma música aleatória no YouTube e deixei lá. Só que a música era muito estranha, e eu lembro que o meu corpo começou a relaxar, e minha cabeça, assim, dava umas certas voltas, assim, sabe, por conta própria. E eu lembro que eu abri os olhos, assim, e falei assim, ai, gente, que coisa esquisita, acho que esse negócio aqui não serve pra mim, não. Mas aí, ao longo do tempo, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, né, ler livros, conhecer ferramentas, aplicativos de meditação. Eu usei por muito tempo o Headspace. E comecei a entender melhor do que se tratava isso. Porque, na verdade, eu acho que muitas vezes a gente é apresentado inicialmente para a meditação como uma coisa espiritual, né? O ser zen e tal. E sim, a meditação tem esse lado, mas tem um outro lado, que é o que eu queria trazer para você aqui hoje, que é o da gente ficar mais conectada ao momento presente. Então, meditar, na verdade, é você aprender a se tornar uma observadora dos seus próprios pensamentos. Você não se identificar automaticamente com os seus pensamentos. Porque o que acontece é que a gente vai, ao longo da vida, a gente vai passando por experiências e a gente vai trazendo coisas como verdades, né? Então, sempre que alguma coisa, alguma situação nova se apresenta na nossa vida, o nosso cérebro vai lá, cata aí essas experiências anteriores que a gente já colocou como verdades e a gente reage às situações conforme essas experiências anteriores. Mas a partir do momento que você começa a não se identificar com esses pensamentos, a se tornar uma observadora desses pensamentos, você começa a ter o poder de escolha. Então, para mim, esse foi o grande benefício que a meditação me trouxe. Saber que eu tinha esse poder de escolher, que eu não precisava me identificar com aqueles pensamentos, que eu podia apenas observar e definir ali o que eu queria, que realidade eu queria construir. Mas aí você deve estar aí se perguntando, né? Tá, Fernanda, mas o que isso tem a ver com produtividade? Bom, eu vim te dizer que tem tudo a ver com produtividade. Porque, na verdade, ser produtiva é estar caminhando em direção a criar a vida que você deseja, não é? Então, a partir do momento que você consegue se tornar uma observadora dos seus pensamentos e entender o que veio de fora e o que de fato é da sua essência, né, que está alinhado ali com a vida que você deseja criar, aí você vai conseguir ter uma vida de fato produtiva. E um outro grande benefício também que a meditação me trouxe foi conseguir ter mais foco, né? Foco e concentração. Porque quando a gente trabalha ali aquelas práticas, né, de ou prestar atenção na respiração ou deixar os pensamentos virem e ir embora, a gente está trabalhando, né, esse músculo, digamos assim, de estar presente, de voltar para o momento presente. E isso é extremamente importante na hora que a gente precisa ali realizar uma tarefa que a gente precisa de concentração. É um músculo mesmo, que a gente está trabalhando dia a dia. Se a gente não está acostumado a fazer isso, fica muito mais complicado. Então, o que eu vim te falar hoje é para você experimentar, começar a meditar.
Se você é daquelas que tem muita dificuldade de parar, de se concentrar e tal, experimenta começar alguma prática de meditação durante a sua fase ali, finalzinho da TPM e início do sangramento. Porque durante essas fases, a gente já está em estado meditativo natural, a gente já está mais introspectiva, já está mais conectada com o nosso eu interior, então fica muito mais fácil de começar esse tipo de atividade do que, por exemplo, numa fase dinâmica, que é a nossa fase pré-ovulatória, em que a gente está focada ali em colocar os projetos no mundo, né, que está cheio de ideias e tal. Tá bom? Então é isso. Eu vou deixar um link desse lado aqui para um vídeo onde eu compartilhei aí os 3 tipos de foco que são necessários para a gente alcançar os nossos objetivos. E do outro lado vai ter um link para você se inscrever no canal se você tem curtido aí essas dicas e não perder sempre que um vídeo novo for postado. Lembre-se sempre que ser mulher e ser cíclica é um presente da natureza. Acredita no poder do seu ciclo.